maravilha dessa estratégia é que consegue utilizar em favor próprio também as forças contrárias, fazendo trabalhar para o próprio triunfo também o inimigo. E esta é ainda uma prova de que se trata da descida de forças do alto, porque só as forças do bem são senhoras das do mal e não ao contrário, só Deus é Senhor do mundo, e não o mundo senhor de Deus. Eis o que nos mostra e ensina esse choque que estamos observando e seu resultado final. Poderão ser chamados, assim, também indivíduos capazes de fazer o mal, e se o quiserem fazer, esse mal cairá sobre eles, que deverão pagá-lo à divina justiça, enquanto, para a obra, ele se transformará em trabalho útil e servirá para a vitória do bem. Surpreendente técnica de inversão de valores, que constitui nova maravilha na estratégia das forças do alto, maravilha que consiste em saber fazer luz com as trevas. E no fim cada um é pago conforme trabalhou. De forma positiva, se trabalhou de forma positiva em favor da obra, ou de forma negativa se trabalhou de forma negativa contra sua realização. E com sua lei, Deus terá sido sempre Senhor de tudo. Só assim podemos explicar aquela obra de infinita sabedoria, representada pelo fato de que, através do erro se caminha para chegar à verdade, e de que a atividade das forças negativas da destruição se chega a trazer produção útil, que é dada pelo trabalho próprio das forças positivas da construção. 10. A vitória do amor. Em nossa Istseria, chegamos ao momento decisivo em que as forças opostas lançam ataque, para impor ao fenômeno diretivas próprias. Surgindo então o perigo de ser o fenômeno desviado do plano estabelecido pelo alto, é o alto que tem de intervir necessariamente, mostrando-se exteriormente de modo claro na ação, fato que tornou possível a observação e depois a presente descrição. Os dois exércitos defrontam-se, prontos a empenhar-se na última batalha decisiva. De um lado o exército humano, tangível, armado de todos os meios, organizado e poderoso na terra, pela riqueza de recursos, pelo conhecimento do ambiente, pela coalizão de forças, por finura de astúcias. Do outro lado aparentemente nada mais que um desarmado, evangelicamente simples, só, fraco, pobre, sem conhecimento do ambiente, um desgraçado que parece quase oferecer-se como um convite para que o outro vença. Por trás daquele desgraçado, porém, estava o exército invisível das forças espirituais, armadas de outros meios, organizado e poderoso no céu, com recursos e conhecimento bem diferentes. As forças humanas aliaram-se e, com seus métodos, puseram-se em ordem de combate. Seu plano está bem estudado. Preparam para o desarmado caminhos sem saída, de modo que fique preso neles, ou caminhos com uma só saída, a que o fará derrotado. A conclusão tem de ser sempre a mesma: ou age assim ou está perdido, ou faz de outra forma, e está igualmente perdido. Em qualquer caso fica vencido e podemos dominá-lo. Tudo estava organizado e previsto para constranger a submissão e a caça que encurrala a vítima para a armadilha em que ela deve cair de qualquer forma. O desarmado estava pois vencido de saída, e da parte oposta podia contar-se, com certeza, com a vitória. Não havia necessidade, pois, de salvar as aparências e podia permitir-se descobrir os próprios planos. Tanto seus autores se acreditavam invencíveis e seguros do triunfo. Mas foi justamente essa foiteza deles, decidida a arrasar qualquer obstáculo, que obrigou o alto a intervir de forma evidente. Entrou em jogo, então, no sistema de forças do fenômeno, um elemento totalmente imprevisto da parte contrária, que deslocou a situação. Deixando-se dirigir pela psicologia humana com os únicos elementos à disposição daquela forma mental, calculara que o fenômeno só pudesse desenvolver-se segundo certos caminhos, sem suspeitar que se podiam abrir outros não vistos, situados no imponderável, e que resolveriam tudo de modo diverso.
Foi assim que nesse momento entrou em ação e começou a manifestar-se com inexorável tenacidade a pressão das forças do alto. Essa pressão exprimia-se com tendência constante à inversão dos impulsos provenientes do campo dos homens do mundo, de forma que estas, antes de atingir o alvo contra o qual eram lançadas, sofriam automático processo de inversão, tornando-se assim contraproducentes para quem as lançava e ajudavam aquele que devia suportar-lhes o choque. Assim toda a atividade, os expedientes, as astúcias movimentadas pela parte humana, não só não produziram nenhum dos efeitos desejados, como retornaram como prejuízo de quem as movimentara, e como proveito de quem teria devido ficar prejudicado. Quem queria fechar as estradas sem saída, ficou fechado. Quem queria enganar, ficou iludido. Quem queria forçar para vencer foi constrangido a perder. Isto confirma mais ainda o que sempre afirmamos, ou seja, que o que se faz ao próximo se faz a si mesmo, e o tratamento que damos aos outros acaba sendo o tratamento que damos a nós mesmos. As forças do alto deixaram que os atacantes ficassem enganados por sua própria forma mental. A aparente fraqueza e indefesa do atacado induzia-os em erro. De fato, eles estavam combatendo um ser de que nada haviam compreendido, mas acreditavam ter compreendido tudo. Daí sua estratégia completamente deslocada. Estavam seguros, por longa experiência, da bondade de seus métodos, já que no passado tinham dado provas de eficácia. Confiaram, pois, plenamente neles. Mas antes tratava-se de casos comuns, de coisas humanas, em que o alto não tomava parte. Escapou completamente àqueles homens o lado imponderável do fenômeno, porque não contaram com ele. E assim foram disparando seus golpes, considerados de infalível efeito, sem jamais atingir o efeito desejado. Mas eles só possuíam a forma mental própria de seu plano e portanto não podiam usar outra estratégia. Não conheciam outra e não era possível improvisar uma diferente. Enquanto não faz o esforço necessário para subir a planos evolutivos mais altos, cada um fica inexoravelmente preso à forma mental e métodos de vida do plano que lhe próprio. Achavam-se situados no mundo em que a força decide, mas neste caso a descida das forças do alto impunha uma lei diferente, a da justiça. Assim os movimentos seguiram direção diversa, não mais determinada pela força, mas pela justiça. Os golpes, sendo apenas produto da força e não da justiça, mudavam a trajetória recaindo sobre quem os havia dado, tudo com prejuízo seu. O fato de haver preparado para o desarmado, qualquer coisa que fizesse, estradas sem outra saída que a derrota, fechou aqueles homens em estradas sem outra saída senão a derrota. Esta é a lógica imposta pela justiça, assim que se suba a um nível evolutivo mais alto. No mundo da justiça a inversão produz inversão. As forças negativas só podem trabalhar em sentido negativo, o que significa contra si mesmas em favor das forças positivas. Se essas forças negativas pudessem trabalhar construtivamente em favor próprio, elas já não seriam negativas, mas positivas, e então a técnica de sua ação seria oposta. Verificou-se desta maneira um fato estranho: na Terra, a verdadeira batalha foi feita por uma só das partes, ou seja, pelas forças negativas contra si mesmas, para autodestruir-se. Assim, enquanto daquele lado cada movimento se resolvia produzindo dano a quem o realizava, o desarmado não combatia, mas, utilizando o sistema evangélico da não-reação, limitava-se a observar como as forças negativas ficavam presas na própria rede, e como trabalhavam intensamente para a própria eliminação. No entanto, humanamente os planos estavam bem arquitetados, as astúcias eram sutis, os movimentos hábeis e fortes dos poderes terrenos. Não obstante, tudo acabava produzindo o efeito contrário. No alto vigor ao método da não resistência,
que atinge os melhores resultados sem nenhuma necessidade de agredir nem lutar para defender. Deus faz guerra pacificamente, deixando que a vontade de negação dos rebeldes atue em relação a eles mesmos, ou seja, deixa-se inativo, retirando-se deles e abandonando-os a si mesmos. Nada resta mais às forças negativas, então, que sua negatividade, a tendência ao não ser, isto é, a autodestruição. Retirando-se Deus, que é vida, só lhes resta a morte. Nós é que temos necessidade de Deus, e não Deus de nós. Por uma lei biológica, independente de qualquer filosofia ou religião, esta é a sorte de tudo que é negativo, egoísta, separatista e por isso antivital. Cada centro só pode irradiar os impulsos da própria natureza. Assim todo centro negativo semeará, em toda parte, destruição em redor de si, dando prejuízo a quem entrar em sua esfera de ação. Por isso as forças do mal são perigosas. Mas quanto mais negativo for o centro dentro de si mesmo, tanto mais poderosa se realizará aí a destruição, já que a sua irradiação é tão ativa e poderosa se na periferia as forças do mal possuem tanto poder destrutivo. Quanto mais serão elas corroídas dentro do próprio sistema de forças. Do lado oposto, pela mesma lei de justiça ocorria exatamente o contrário e tudo se resolvia em proveito. A simplicidade chegava mais longe que a mais fina astúcia, a falta de meios dava resultados melhores que a riqueza, ter abandonado as armas transformava-se em força. Os próprios adversários surpreendiam-se com esses resultados e, de acordo com a sua psicologia só podendo atribuí-lo à astúcia, acreditavam nos efeitos de nova técnica de sutileza inédita e queriam aprendê-la para aproveitá-la. Mas estava completamente fora de sua capacidade chegar a compreender que a razão dessa força e êxito consistia apenas no método usado, que era o da simples verdade. Estavam prisioneiros de sua forma mental dada pelo seu sistema e dela não sabiam sair. Para eles era inconcebível que se pudesse vencer com estratégia e meios tão diversos. Eram assim vencidos sobretudo por sua congênita incapacidade de compreender o inimigo, sendo sua natureza completamente diferente daquela em que eles acreditavam, ou seja espiritual, e não material. Continuavam por isso a engolfar-se pelas estradas de seu sistema, que vimos ser contraproducente. Continuavam a trabalhar só em prejuízo próprio e para a vantagem da parte contrária. Não sabiam que o homem se move dentro de leis inevitáveis e que fatalmente as forças negativas só podem trabalhar para a sua própria destruição. Para escapar às tenazes do invisível que não conheciam e no qual não acreditavam, apegavam-se cada vez mais às forças materiais, que justamente mais os afundavam, reforçando sempre mais o principal defeito de sua estratégia, que era o de ser movida por impulsos negativos que a tornavam estratégia de autodestruição. Colocados nesse caminho errado, atentavam só a construir com o material humano um castelo cada vez mais alto e mais instável, pronto a cair-lhes em cima. Atentavam a acumular cada vez mais astúcias, construindo em torno de si uma rede cada vez mais intrincada e densa, para ficar sempre mais enredados nela. Não estamos desaprovando nem condenando, nem mesmo julgando, porque sabemos que nossa aprovação ou desaprovação não tem peso nenhum. Apenas observamos a maravilhosa técnica do fenômeno da descida das forças do alto para defender a realização de uma missão. Procuramos penetrar o segredo da força dessa estratégia para compreender a razão de sua vitória. Para os homens do mundo dado o sistema por eles seguido, as dificuldades se tornavam cada vez maiores. O sistema da insinceridade abria sempre novas brechas no edifício deles e era mister escondê-las e calafetá-las com sempre novas e maiores astúcias. De fora nada devia aparecer, o edifício devia mostrar-se perfeito, precisava a qualquer custo conservar a veste cândida do irrepreensível. Mas isto tornava-se cada vez mais difícil e com a dificuldade crescia sua preocupação. Com isto, a estratégia tornava-se nervosa, intempestiva, sempre mais contraproducente.
É verdade que conheciam as escapatórias humanas. Mas estas servem para aparecer e não para ser. O simples fato de aparecer de fora sem existir por dentro constitui a maior fraqueza de qualquer construção, que dessa forma não se mantém por força própria, mas só à mercê de estacas, e depende delas, enquanto é continuamente minada por dentro por sua íntima vacuidade. Apesar de tanta sagacidade, sendo o revestimento uma aparência mais fraca que uma substância robusta, ele se rasga de todos os lados, deixando transparecer a verdade. Cada vez menos conseguia se esconder tudo, algo transparecia, e o mundo, impiedoso e ávido de colher o próximo em erro, preparava-se curioso ao banquete que faz gozar no plano humano quando pode agredir-se alguém. Banquete muito mais agradável, porque se podia nele tomar parte como puros censores em nome da retidão. Os espectadores, filhos do mesmo plano de vida que os antagonistas, assistiam ao duelo como a uma festa para ver qual dos dois combatentes era o mais fraco, a fim de poder condená-lo por fim, como se costuma fazer gloriosamente com os vencidos no plano humano. Os antagonistas bem conheciam essa lei de seu plano. Por isso tinham necessidade absoluta de parecer fortes a todo custo, já que sabiam que, ao primeiro sinal de fraqueza, seus próprios companheiros, os de seu grupo ou mesmo, seriam os primeiros a condená-los. No momento, mantinha-os unidos o vínculo do interesse comum, que freava o natural instinto egocêntrico de um eliminar o outro. Mas sabiam todos que só podiam esperar respeito se fossem os mais fortes. Todos tinham de obedecer à lei de seu plano de vida. Em nenhum pensamento nem ato podiam sair de sua natureza qualidade. Até o que lançavam contra o desarmado só podia ser igual ao alimento de que se nutriam e a carne de que eram feitos, como sua estratégia só podia ser dirigida por sua forma mental. Sabiam bem que se perdessem, demonstrando-se fracos e portanto dignos de desprezo, nada podiam esperar dos amigos, que só respeitavam a vitória. No plano humano só se considera, de fato, virtude digna de respeito a força, com que se pode vencer. O evoluído pertence a outros planos de vida. Nestes, as ligações que unem os seres são de natureza diversa, sinceras e tenazes. O vínculo é constituído de amor e bondade e não de cálculo utilitário. O instinto não é condenar e esmagar, mas ajudar o fraco vencido. Aqui a amizade não cessa, mas se reforça com a desventura. Aqui a vida não se baseia no egoísmo que separa, mas no altruísmo que une, irmana e por fim constrói. Para o evoluído não existe piedade, mas apenas a lei do mais forte. E no entanto bondade e altruísmo, que ele considera fraqueza que deve ser evitada, quanto gostaria ele de achar no próximo, especialmente na hora da desventura. Mas como achá-los, se o próximo que é bom representa, segundo a lei de seu plano, justamente o elemento que precisa ser eliminado? A bondade não é considerada pelo mundo como fraqueza, da qual se tem direito de aproveitar. E logo que aparece no mundo um homem bom, generoso, altruísta, não é logo posto fora de combate. Em nosso mundo, todos se ajoelham diante do mais forte que venceu, a quem cabe o direito de impor sua verdade, embora seja eticamente o pior e evolutivamente o mais atrasado. E que podemos esperar dele? Forma-se, assim, uma vida sem bondade nem confiança, uma vida de luta cada vez mais árdua. O amigo, logo que lhe convenha, torna-se inimigo. Cada ato pode ser invertido, cada palavra, ser um engano, cada passo, um alçapão armado. Sabem-no os evoluídos e com isso sofrem e tremem. No entanto, não têm outros aliados para escolher, porque os honestos não fazem liga com eles. Estes poderão ser suas vítimas, nunca seus companheiros. O involuído, admirador da força, beija os pés do próprio superior, pronto a traí-lo logo que lhe convenha e o consiga, e despreze e pisa os menos fortes, os próprios inferiores. Num mundo em que se aprecia a força,
O involuído mostra-se afoito contra o inimigo, porque se sente forte enquanto é ajudado pelos próprios companheiros. Então os amigos procuram empurrá-lo para frente, para depois deixá-lo sozinho em caso de perigo. Então, se as coisas vão mal, se algo transpira e surge a necessidade de um culpado que sirva de bode expiatório, que justifique tudo diante da opinião pública, o mais fraco do grupo, embora menos culpado, é sacrificado a Deus a justiça e, com zelo exemplar é oferecido em pasto ao inimigo. Aplacam-se as exigências da lei civil e moral, a ordem é salva e a comédia termina, porque os outros, mais armados de força e astúcia, acharam a escapatória e já estão a salvo, com segurança. Tudo isso é consequência lógica da lei que vigora no plano animal humano, a lei da luta pela vida, para a seleção do mais forte. As leis civis e religiosas são apenas um verniz por cima desta que, infelizmente, e a dura realidade da vida. Regime de prepotência, de todos contra todos, esta é a atmosfera do ambiente terrestre. Mas não poderá sê-lo sempre. O progresso é um fenômeno irresistível a que ninguém pode escapar. Diz o Apocalipse que chegará o momento resolutivo, então que os maus se tornem piores e os bons melhores, para que finalmente ocorra, segundo justiça, a separação e cada um ocupe o lugar que merece e acabe assim essa mistura que permite aos mais prepotentes esmagarem os melhores. O mundo será então purificado dos involuídos lançados em ambientes inferiores, proporcionados a eles, e será possível na Terra viver o Evangelho, dedicando-se a trabalhos mais civilizados e proveitosos, que não o de devorar-se reciprocamente. No entanto, cada um vive como quer, mas no bem ou no mal, em qualquer nível, cada um é prisioneiro do próprio método, pelo qual é arrastado até as últimas consequências. Por isso, apesar de sua força e astúcia, o involuído é um condenado. Assim, o próprio fato de querer basear-se no sistema da força, em vez de fazê-lo no da justiça, faz dele, em última análise, um fraco destinado a ser vencido no final. Apesar de todas as aparências em contrário, a posição substancial dos dois, involuído e evoluído, é completamente diferente do que parece. A segurança do involuído é fictícia e mantém-se enquanto dura a força individual para resistir a todos os assaltos, dado o ambiente de agressividade geral. A segurança do evoluído ao invés é real, porque se baseia na justiça, e o honesto é automaticamente protegido num ambiente de concórdia geral. Então, apesar de o indivíduo parecer forte, porque armado, e o evoluído fraco, porque desarmado, o que conta não é estar sobrecarregado por um monte de armas. Se deve viver num mundo de explosivos, quanto viver num ambiente de ordem e paz, mesmo sem possuir uma só arma. Ao evoluir, o ser entra nesse ambiente, onde o que lhe protege a vida é a justiça e o viver segundo a lei, e não a força que, sendo injustiça, vai contra a vida. A solução do problema não está, pois, no sentido em que o mundo a entende, ou seja, vencer a todos submetendo o próximo, mas no transformar-se com a própria evolução, de modo a tornar-se digno de viver em planos mais altos de existência. Então o forte da terra, que vê seu valor na vitória sobre os semelhantes, é, ao invés, um fraco, preso à baixeza de seu plano de vida, do qual não sabe sair. É um vencido condenado a permanecer no meio de todas as dores próprias desse plano. Com seu sistema de revolta, o involuído está imerso num regime de distorções, que ele pode praticar contra os outros, mas que também os outros podem empregar sempre contra ele. Acha-se então em contínua posição de desequilíbrio, fora e contra a lei de justiça, que não deixa de existir e de exigir os devidos ressarcimentos só porque o ser será situado nos planos inferiores da vida. Esse constante endividar-se, devido à violação contínua pela estratégia de prepotência, deixa sempre abertas as portas a todas as reações merecidas que estão suspensas como uma espada de Damocles sobre a cabeça de quem as provocou.
Ao primeiro sinal de fraqueza, desencadeiam-se sobre o desgraçado tão endividado e que terá de pagar seu débito. Quem usa a espada, perecerá pela espada. Uma vez tomadas as armas, entra-se num sistema de que é difícil sair, já que isto não é possível enquanto não estiverem engolidas todas as ofensas perpetradas no passado. Explica-se assim como possa a arma tornar-se uma necessidade vital nos ambientes inferiores, e até ser justificado seu uso com que se chama legítima defesa. Uma vez começado o sistema das armas, não se pode mais deixá-lo, porque se fica preso no encadeamento sem fim da ação e reação, do ataque e da defesa, pelo que da guerra sempre nasceu guerra e o processo jamais se resolve. Resta apenas o que a história nos mostra, uma vida de luta contínua, de guerra perpétua, que pode considerar-se o estado normal, intercalado por períodos de paz armada, necessários para preparar a guerra. Ao contrário, o evoluído, embora não armado e aparentemente fraco, acha-se numa condição natural de força, porque está situado dentro da lei de justiça, em posição de obediência e harmonia, e não de revolta e débito. Realize suas funções no âmbito da lei em perfeito equilíbrio, que tende assim a manter-se estável, pois não é fruto de usurpações. Vivendo organizado na ordem, sem complicações de astúcias e fingimentos, opera simples e retilíneo por um caminho que é o mais rápido e seguro para chegar à meta, já que está salvaguardado do perigo de permanecer emaranhado nas próprias redes. Se o evoluído é forte no plano humano porque está armado, é fraco diante da justiça de Deus, a quem tem que dar conta. Ao contrário, o evoluído, mesmo sendo fraco no plano humano porque está desarmado, é forte diante daquela justiça, porque não tem débitos a pagar, abandonou os métodos do mundo e adotou os do Evangelho, entrando com isto no âmbito de outra lei, cabendo agora a ela o cuidado de defender sua vida. Se ele se enfraqueceu no plano humano onde qualquer um pode vencê-lo, tornou-se forte num plano mais alto, em que os fortes do mundo são fracos e os vencedores dele se tornam vencidos. Vive num regime em que a paz é o estado natural de equilíbrio normal e não uma fase excepcional de repouso no inesgotável encadear-se de ataques e defesas, intercaladas por paradas apenas para preparar novas guerras. Sua paz é duradoura porque não é armada nem fruto de imposições. Se a paz do mundo é imposta à mão armada, que pode ela gerar senão a máxima reação possível por parte do vencido? Acontece então que quanto mais se consegue vencer, mais inimigos surgem contra o vencedor, inimigos que não aparecem contra quem não vence. Tudo tende a equilibrar-se. Assim que surge um dominador poderoso, logo lhe salta à frente o antagonista proporcionado. Compreende-se assim como, no fim, esse jogo de luta continua de todos contra todos, sejam indivíduos ou nações, seja fruto apenas de uma ilusão psicológica, cuja finalidade não é de fazer vencer, mas de impelir o homem a evoluir. Isto porque a luta, por causa do perigo de perder a vida ou a liberdade, obriga o homem a aprender a defender-se. O medo do prejuízo, os golpes recebidos, representam uma escola que ensina, embora com ferocidade de método, mas que é proporcional à sensibilidade dos seres desse plano. Assim a inteligência desperta por meio da dor a grande mestra da mais profunda sabedoria. Por trás desse jogo de triunfos e derrotas, jogo de ilusões ao qual o ser é atraído pelos instintos que o manobram, o verdadeiro trabalho útil que se realiza em substância é a evolução, supremo objetivo da vida. O evoluído está fora desse triste jogo de lutas, ilusões e dores. Mesmo que o mundo despoje de tudo, nada se pode tirar dele, porque seu tesouro está em outra parte. Mesmo se o matassem, a morte o libertaria da pena de ter que viver neste inferno. Para ele, morte é libertação na ressurreição, e dor é instrumento de evolução. Quem não pertence ao mundo e vive completamente destacado, nada mais pode perder. Um só dano é possível, o de retroceder a planos inferiores, evoluindo, como,
Para o evoluído, só há uma utilidade: progredir para os planos superiores, evoluindo. Para o evoluído a descida é o pior dos males, para o evoluído, subir é o maior dos bens. Continuava assim desenrolando-se o caso que narramos. Os diversos elementos conduziam a luta, cada um segundo a própria estratégia. Continuemos a observar. O instrumento achava-se no centro da batalha, entre dois fogos, de um lado o assalto das forças do mundo, do outro a descida das do alto. Ele vivia intensamente, observando e recordando o episódio em que se achava mergulhado, a grande luta entre as potências do bem e as do mal que disputavam o homem. O instrumento estava esmagado. É verdade que as forças espirituais o sustentavam, mas os golpes materiais eram dirigidos contra sua pessoa, já que os adversários não viam outro alvo. E ele não era lutador no terreno e na forma humana. A vitória desse ser, feito para outro trabalho, num campo que não era o seu, constituía uma prova da presença do alto, pois de outra maneira não se poderia explicar esse triunfo. Embora substancialmente defendidos, viver no meio de uma batalha não é uma posição cômoda de repouso. Quem tem que realizar uma missão deve dar sua contribuição de sofrimento pessoal, pelo que a parte humana, triunfando toda em redor, é como que triturada na fraqueza dele. Por vezes as forças do mal martirizam o instrumento e parecem vitoriosas. Então torna-se seu tormento da luta, as ânsias do perigo, a paixão pelo bom êxito. Por momentos, tudo parece ruir, a obra parece destruída, e inútil o sacrifício de toda a vida. Por instantes parece faltar o apoio do céu, parece que o Evangelho não diz mais a verdade, tendo sido apenas um erro confiar nele. Parece mesmo utopia, e parece que o mundo tem a razão. A frase, buscai primeiramente as coisas do Espírito, o resto vos será dado por acréscimo, parece estar invertida, e ser verdade o contrário. Não percais tempo com as coisas do Espírito, mas cuidai em defender-vos, senão sereis esmagados. Prever e prover é considerado sabedoria humana. Mas certas vezes parecia que as forças do alto se ausentavam indiferentes, desinteressando-se pela luta e por seu êxito, enquanto a maré avançava ameaçadora. O Evangelho parecia não funcionar mais. A prova era dura para quem confiara totalmente nele e não tinha outra defesa. Sem dúvida, o auxílio sempre chegava, mas nada aparecia até o último momento decisivo. Parecia que a salvação demoraria muito, para ser oportuna. Era o fim. Ela não chegava, nenhum sinal a anunciava, não se sabia como pudesse chegar, tanto que até parecia impossível. Via-se o barco afundar e Cristo parecia dormir. Quantos exames de consciência se fazem nessas horas escuras, em que parece que Deus nos abandonou, para saber se merecemos e para tornar a ter contato com o alto. Isso parece escapar-nos. Procura-se então cavar cada vez mais fundo dentro de nós mesmos, para achá-lo. Contribuição de dolorosa maceração que o instrumento tem de dar, sem o que não pode continuar a ser instrumento. Essa é sua pequena contribuição, o oferecimento do sacrifício da própria natureza inferior, às potências do espírito, para seu triunfo. Sacrifício que representa profundo trabalho de maturação e, com isto, a maior conquista como ascensão evolutiva. Justamente essa purificação no sacrifício que atrai as forças do alto e as faz correr em auxílio. Esta é a condição para que o Evangelho se demonstre verdadeiro. Batismo de dor, que constitui a primeira investidura para o cumprimento de uma missão. Então a dor não é, como acredita o mundo, uma derrota, mas se torna um poder positivo construtivo, uma atividade criadora, uma condição de vitória. Mesmo na hora triste em que o mundo parece triunfar e parece vão o esforço dos operários do bem, eles estão construindo sempre, pois mesmo quando parece falir, o bem é sempre construtivo, e o próprio mal é constrangido a transformar-se em seu colaborador. De sua parte,
O instrumento tem de ser posto a cada momento em dura prova, que garanta que sabe realizar a função que lhe foi confiada. Essa prova faz-se sobretudo nas horas escuras, quando tudo parece ruir. É preciso então dar provas de saber conservar a própria fé, de possuir a força e coragem de avançar em voo cego, mesmo quando isto pareça loucura, porque não aparece caminho de saída. Essa fé confere uma conduta que os calculadores de forma mental humana não são capazes de compreender, sendo diferentes os pontos de referência, fato que os leva a erro. Trata-se de duas psicologias completamente diferentes. O instrumento, com sua fé, dispõe de uma força e coragem que, os que vivem de cálculo e interesse não podem admitir. Não podendo compreender, os homens do mundo não podem deixar de ficar desorientados. O alvo não é o que eles pensam, seus golpes, portanto, não atingem o objetivo. As respostas que recebem são imprevistas e os colhem desprevenidos. Representa para eles uma posição de inferioridade, não conhecer a estratégia do evoluído com o qual lutam. Enquanto para este, o conhecimento da deles representa uma posição de superioridade. Nestas horas de luta, aquele instrumento sentiu o alcance universal que aquela experiência tinha para ele. Nesta, não estavam somente em jogo a sua vida, que pouco lhe importava, nem apenas a missão a realizar, mas toda uma experiência evangélica. Se falhasse, os fatos teriam dado razão ao mundo, a derrota ao Evangelho. Então ter-se-ia de chegar à tremenda conclusão de que ele estava errado e que Cristo, mesmo não tendo enganado aos outros, pelo menos estaria enganado. Ruía tudo, muito mais que uma vida e uma missão. O caso particular do instrumento desaparecia, absorvido nesse problema universal, que se propunha realizar um exemplo vivido, que desse a demonstração experimental da verdade do Evangelho. Nessa demonstração, as forças do alto estavam diretamente empenhadas. Em caso de falência, não caía um homem ou uma missão, mas ter-se-ia a prova experimental de que existia um caso em que o sistema de Cristo errara, demonstrando-se incapaz de vencer. Mas seria isto possível? Isto perguntava a si mesmo o instrumento, descendo cada vez mais dentro de si numa introspecção profunda, procurando ouvir a voz de Deus que fala em cada consciência. Sua pessoa desaparecia na vastidão da experiência. Estava envolvido na potência de forças para ele incontroláveis. Só lhe restava permanecer na mais profunda obediência. Mas seria possível que Cristo e o Evangelho falissem? Ele os sustentara como verdades, empenhando-se nisso até o fim, recorrendo à demonstração racional e assumindo plena responsabilidade disso. Agora seria preciso refazer tudo de novo, encontrar outra verdade mais verdadeira, que pudesse resistir à prova dos fatos. Aquela, que constituía a sua fé, ter-se-ia resolvido, para o instrumento, no que a ciência chama uma hipótese não provada, destituída do valor demonstrativo que só os fatos podem dar, e portanto não aceitável como teoria objetivamente segura. Como que experimentando no laboratório espiritual, nosso personagem observava o êxito da operação evangélica, chegada agora ao seu momento crítico resolutivo. Como terminaria a experiência? E se falhasse? Havia nele a ânsia do cientista que espera, dos fatos, a confirmação positiva dos resultados teóricos dos estudos e trabalhos de uma vida inteira. Se a experiência falhasse, tudo estaria acabado para ele. Sua vida teria sido desperdiçada, em busca de quimeras, e o mundo teria razão em tratá-lo de imbecil, por ter feito tantos sacrifícios para nada. Mas se a experiência tivesse êxito, ele poderia gritar: Eureka, a descoberta está feita. Era como se um inventor, tendo idealizado e construído um tipo novo de reator supersônico, o experimentasse, lançando-se com ele. Tudo estava em jogo. A prova também se faz com a própria vida. Mas talvez o alto só responda a apelos tão desesperados e só se rasgue com a violência de tão extremos atos de fé.
Um tão grande esforço para subir, talvez seja uma das condições necessárias para que se verifique o fenômeno prodigioso da descida das forças do céu, e represente o impulso necessário para demovê-las e impeli-las a vir ao encontro de quem tão energicamente as chama. Tratava-se como do lançamento de um projétil interplanetário. Que ocorreria? Quantas incógnitas para quem se arrisca a funcionar em outros planos de vida, segundo as leis próprias a eles, quase desconhecidas, em sentido positivo e experimental pode dizer-se, no plano humano de vida. Narramos tudo isto para fazer compreender como acontece o fenômeno, que não é nada gratuito, da descida do alto. Não é dormindo nem esperando que Deus nos sirva, que pode isto ocorrer. Trata-se de conquistar o desconhecido tornando-nos pioneiros do futuro da evolução. Trata-se de atravessar em frágeis embarcações o oceano do conhecimento, porque o alto, Cristo e o Evangelho não são apenas problema religioso de fé, mas também problema de razão e ciência, que implica e presume a solução de infinitos outros problemas. Havia um fato, porém, que tornava quase necessário o bom êxito da experiência, e era a necessidade de, no terreno não fideístico das religiões mas objetivo dos fatos que todos veem e compreendem, aparecer um exemplo, de forma racional e positiva, que demonstrasse a verdade do Evangelho como norma útil à vida. Tratava-se de uma prova necessária para demonstrar a verdade de uma missão e sua realização. Na luta empreendida publicamente, se não viesse essa prova em seu favor, se chegaria necessariamente à prova contra Cristo e o Evangelho, que daria plena razão ao mundo. Então os antagonistas não teriam vencido um homem e paralisado uma missão, mas provariam o erro de Cristo e do Evangelho, erro de que sua vitória dava prova e da qual poderiam vangloriar-se, rindo-se das forças do alto. Vitória do baixo contra o alto. Era um absurdo. Era a falência do princípio da evolução. Erro descoberto na lei de Deus, inversão dos impulsos prepostos ao caminho ascensional da vida. Todas as teorias sustentadas na obra teriam recebido um desmentido claro, justamente no momento em que deviam receber a maior confirmação dos fatos. Em tudo isto nosso personagem pensava, enquanto os golpes lhe caíam em cima. Que significado diferente essa batalha tinha para ele? Que finalidades diversas se propunham as partes contendentes? Todo o complexo fenômeno se ia desenvolvendo sem que os homens do mundo, que nele tomavam parte, compreendessem coisa alguma. Continuavam movidos por instintos, interesses e miragens, reduzidos a instrumentos cegos que, sem saber, mesmo agindo em sentido negativo, acabavam fazendo o contrário do que acreditavam. Trabalhavam para a vitória da missão, para que aparecesse manifesto o exemplo que devia demonstrar que o mundo estava errado e o Evangelho tinha razão. Continuemos a acompanhar as vicissitudes da batalha, estudando as estratégias diferentes. Da parte dos opositores continuava a funcionar o princípio da inversão. Acontecia então que seus assaltos e astúcias se resolviam automaticamente em perda para eles. Era maravilhoso observar como a gaiola que o mal construía para aprisionar o bem, se transformava por fim numa gaiola em que ficava preso o mal. O inimigo, tornando-se ousado porque certo de vencer pela superioridade de suas forças, fazia investidas arriscadas aventurando-se muito à frente, sem deixar aberta uma porta para uma retirada honrosa. Depois, percebido o perigo, queria voltar mas não podia, ficando preso nos movimentos já feitos. Achava-se assim preso no mesmo laço que preparara para o inimigo. Essa é a lei que amarra o mal, ficar prisioneiro nas ciladas que prepara para o bem. Suas arquiteturas são obras maravilhosas de astúcia, mas complicadas, emaranhadas e tortas. O que constitui sua fraqueza, porque no fim falta sempre algo de imprevisto, e esse é o ponto fraco que faz ruir. Falta-lhes a força que só a simplicidade retilínea pode dar. Aqui está a inferioridade congênita das forças do mal. E assim deve ser. Se fossem iguais às do bem,
Deus não seria o Senhor a quem cabe a vitória. Os jogos das duas partes eram totalmente diversos. De um lado a luta por um ideal, a elevação e bondade do fim davam fé e coragem para enfrentar qualquer fadiga e perigo. Do outro lado, cálculos utilitários para conseguir a vantagem máxima com mínimo esforço, poupando fadigas e perigos. De um lado um caminho sincero e coerente, direito e constante, do outro desconfiança e incoerência, coalizões instáveis de interesses, diretivas incertas e oscilantes, caminhos oblíquos e escorregadios. De um lado tudo honesto e claro à luz do sol. Do outro, tortuosidades escondidas por trás das aparências indispensáveis. E tudo, até a substância por trás das cenas, era escrito no livro da vida, onde nada pode apagar-se, enquanto o autor olhava, registrava e esperava. O instrumento oferecia a Deus a própria dor, transformando-se assim em força positiva de construção. Os pensamentos e atos que nasciam dos dois diferentes métodos se iam somando e acumulando para cada uma das partes, em sentido oposto, na direção que cada um queria. Tratava-se no princípio só de uma pedrinha que poderia ser facilmente detida. Mas ela rolava cada vez mais. No princípio parecia um nada. Mas a cada volta, algo do terreno lhe aderia. Assim a pedrinha cresceu, dando lugar a uma avalanche de cada lado. E agora, no fim, duas avalanches diferentes se estavam precipitando uma contra a outra, crescendo sempre mais. Aumentava assim o volume de cada uma, sendo cada uma delas feita do material atraído pelo próprio sistema. Quanto mais rodavam no tempo, não só cresciam de tamanho, como acentuavam suas qualidades. Novo mal se apegava ao mal, e novo bem se apegava ao bem. Outros elementos eram atraídos e aderiam de uma parte ou de outra, segundo sua natureza. Aumentavam cada vez mais de volume e velocidade, e era cada vez mais difícil deter-se. Era a própria natureza das forças de tipo negativo que aumentava tudo no negativo, em sentido destrucionista, enquanto do lado oposto era a própria natureza das forças de tipo positivo que tudo aumentava no positivo, em sentido construtivo. Assim, de um lado, tudo tendia a descer, e do outro, a subir. Eram dois impulsos opostos, tendentes a dois fins situados nos antípodas. Isto significa que das duas avalanches, a de impulsos negativos rolava sempre mais para a destruição, primeiramente de si mesma, e a outra, feita de impulsos positivos, avançava sempre mais para a construção, primeiramente de si mesma. Iniciados, os dois processos agora se desenvolviam automaticamente, como uma desintegração atômica em cadeia. Assim, uma parte não podia deixar de avançar sempre mais para a derrota, e a outra, para o triunfo. No princípio tudo seria facilmente sanável, se as antagonistas tivessem tido um pouco de compreensão. Se tivessem deixado ao instrumento aquele mínimo de vida terrena, necessária para realizar uma missão. Se não se tivessem deixado levar em cheio pela lei de seu plano, a lei do triunfo só para o vencedor, eles não teriam imposto a parte oposta à liquidação deles, como única e indispensável condição para que aquela parte pudesse sobreviver. O erro deles foi o de seu plano biológico, o do egoísmo que só deixa lugar vital para si mesmos. Provocaram, desta forma, a reação do desespero, que rompe tudo. Desespero humano em auxílio do qual se movimentaram as forças do alto, para que justiça fosse feita. Foi erro acreditar que a força humana podia dobrar tudo e que o imponderável podia ser desprezado. Mas era erro inevitável, para o grau de conhecimento atingível naquele plano evolutivo. Era preciso conhecer também o outro lado do problema. Era preciso não constranger a parte oposta à necessidade da defesa nem o céu à necessidade de intervir. Mas, por obra da própria parte contrária, tanto o instrumento como as forças do alto, uma vez colocados na necessidade de escolher entre vencer ou ser vencidos, foram constrangidos a impor-se para vencer.
A batalha, que nem o alto nem o instrumento desejavam, lhes foi imposta e com isto só um caminho possível para eles, a vitória. As potências do alto foram constrangidas pelo próprio inimigo a intervir, e sendo elas as mais fortes, e tendo de vencer por finalidade superior, como podiam deixar de vencer? Foi a própria intransigência do inimigo que impunha que tudo se dobrasse à sua vontade, foi o não querer entrar em entendimentos, porque, como mais forte, se julgava com o direito de vencer, que impôs a qualquer custo seu afastamento definitivo. Foi assim que lhe foi lançado fora da obra e da missão, para a qual tinha trabalhado, mas levado por outra finalidade, e portanto sem merecimento. Ficou mais uma vez confirmada a teoria de que tudo, até as forças contrárias, sempre concorre para a vitória do bem. Então um pequeno caso a que ninguém ligaria, se dilatou num problema imenso, tornando-se choque de princípios e forças biológicas, choque entre valores cósmicos do bem e do mal, prova experimental para a vitória do Evangelho. O pequeno incidente tornou-se assim uma batalha de sistemas, entre Cristo e o mundo, entre um modo de viver próprio da animalidade e já destinado a ser superado, e um modo de viver próprio da nova e mais civilizada humanidade do futuro. Em vista disso, a prova experimental a que era submetido o Evangelho tinha de vencer, logicamente, demonstrando o que era verdadeira. E ao mesmo tempo, os resultados dessa experiência, para produzir fruto para o bem, tinham de ser vistos por todos, porque só assim se podia alcançar um dos objetivos principais, em virtude dos quais desceram as forças do alto, ou seja, que o êxito dessa experiência constituísse um exemplo que provasse, por fatos, que o Evangelho é verdadeiro. Para confirmar isto, a obra e a missão, era preciso uma vitória evidente das forças do bem. Os fatos tinham de confirmar o que a lógica impunha, isto é, que Cristo não podia estar errado, que Deus não podia falhar, que sua lei funcionava em cheio e que portanto o triunfo chegou, fatalmente. E os fatos vieram trazer essa confirmação, os fatos que não são teorias, os fatos que dão prova, os fatos que são vistos e compreendidos por todos. Mas por que aconteceu isto? Numa hora apocalíptica para o mundo, diante de uma missão a ela ligada, num caso em que as forças do bem se haviam empenhado, era preciso que elas dessem, com um exemplo, a prova de serem mais fortes. As pessoas que nele tomaram parte, passam e não interessam. O exemplo, embora despersonalizado, fica. Mas era preciso vencer, dando prova de superioridade, porque não há outro modo de as forças serem consideradas respeitáveis em nosso mundo. Aqui Deus é respeitado porque é poderoso. Mas neste caso tratava-se de ir contra a psicologia humana, salvando um desarmado, desprezado porque fraco, salvá-lo para demonstrar que se pode ser forte de outro modo, numa forma que o mundo não conhece mas que seria útil conhecer e para chegar a isso. As forças do alto tinham de discernir e trabalhar no nível dos assaltos concretos que eram lançados contra o desarmado e desbaratá-los. Era mister aparecer no terreno humano uma intervenção que constituísse exceção às leis daquele plano, vindo de fora dele, para demonstrar a existência de forças mais poderosas, em outros planos de vida. Mas as forças espirituais, como tais, não são percebidas em nosso plano sensório e não podem agir na matéria. Precisam então, para agir, revestir-se de forma material, operando, como já vimos, por meio de pessoas intermediárias, que funcionem como instrumentos físicos. Na Terra jamais faltam seres desejosos de medir-se na luta. Mas podem encontrar-se também os lutadores para o bem. Estes possuem e sabem usar as armas humanas comuns. Somente as usam não para o mal, mas para o bem. As forças espirituais movimentaram justamente alguns exemplares deste tipo. Eles correram ao redor do desarmado, não para aproveitar, esmagando-o, mas ao contrário para ajudá-lo, defendendo-o. Trata-se de seres que ainda pertencem ao mundo, cujos sistemas sabem usar,
mas que já levantam a cabeça para o alto, e sabem usar aqueles sistemas e armas a serviço do bem. Eles são os defensores dos fracos, cavaleiros da justiça, e que mesmo com as forças da terra, rebelam-se contra o mal para esmagá-lo. Através deles pôde tomar forma concreta a intervenção das forças do alto. Assim, contra a fileira dos lutadores pelo interesse, formou-se a fileira dos lutadores pelo ideal. Isto também por uma lei de equilíbrio de que já falamos, segundo a qual, logo que na Terra se manifesta uma força em dada direção, nasce-lhe logo outra oposta que com ela luta, corrigindo-lhe o impulso unilateral. Dessa forma desceram as forças do alto, defesa para proteger, auxílios materiais para sustentar onde havia necessidade, circunstâncias favoráveis para facilitar o trabalho. Nada disso foi pedido, mas, como se diz, caiu do céu. Fatos prodigiosos, que as causas comumente em ação na Terra não podem absolutamente explicar. Preciso então buscar a lure sua causa. Certamente não podemos ver as mãos de Deus, quando Ele trabalha. Mas não podemos deixar de atribuir-lhe a primeira origem de tudo isto, já que não achamos na Terra. Trata-se de acontecimentos de todo gênero, coordenados para o mesmo fim, que não podem explicar-se senão com a presença de uma inteligência diretora, como não existe no mundo. Foi assim que os elementos negativos, que representavam um obstáculo para o cumprimento da missão, foram afastados e substituídos por elementos positivos, que representavam uma ajuda para a missão. Houve só um afastamento, ou seja, o mínimo indispensável para a defesa da obra. Querendo esses elementos torcê-la para seus fins, foram substituídos por elementos, ao contrário, obedientes à vontade do alto. Chegaram desta maneira os mastins para defender, assim como os anjos, para ajudar. Formou-se nova fileira, para colaborar, cada um segundo suas capacidades. Todos juntos, cercaram o instrumento desarmado para defendê-lo e ajudá-lo, garantiram-lhe a paz e a independência necessárias para realizar seu trabalho espiritual, encorajaram-no e sustentaram-no depois de tantas lutas que o haviam enfraquecido. Esses novos elementos foram a expressão material dos poderes espirituais de sua atual intervenção para realizar a salvação. Esse novo peso colocado por Deus na balança, constituiu o prodígio que ninguém esperava. Foi a descida das forças do alto que inverteu a situação. Colocado no prato da balança o peso do imponderável, esta inclinou-se desse lado. Foi a mão de Deus. Foi um milagre. Salvações dessa espécie não são vistas todos os dias, e são verdadeiramente excepcionais. Na economia da vida, não se trata neste caso de um fenômeno de administração ordinária. Mas o milagre não acontece ao acaso, por um capricho da divindade. Até o milagre tem sua lógica no organismo do todo, segundo a ordem da lei. O milagre é o resultado de movimento coordenado de forças, que não nascem nem se desenvolvem ao acaso. Tem de ser provocado por uma necessidade absoluta de auxílio, e por haver sido merecido, com todos os esforços e invocado com todas as forças. Na harmonia da lei, nada pode existir de gratuito, fruto de injusto favoritismo, ou devido ao acaso ou à vontade caprichosa. Deus não pode sair de sua ordem, por ele mesmo desejada. Assim o milagre não pode ser obra supérflua, prêmio e escola de preguiça. Se não abrirmos as portas, se com o nosso esforço não movemos a alavanca de comando que o aciona, o milagre não ocorre. Temos de provocar, preparar, atrair para a terra as forças do alto com um chamamento fortemente desejado, livre, ardente de fé, concreto de ação, nutrido de sacrifício. Deus não serve aos poltrões. Só quando se fez e deu tudo e se cai quebrado na dura estrada, parece que só então se adquire um direito ao auxílio e que o alto se ache, pela justiça da lei, no dever de movimentar-se. O auxílio não pode ser pedido para poupar-nos o esforço da subida, que deve ser todo nosso.
Mas quando tudo foi feito e as dificuldades fechariam o caminho da subida, então Deus aparece, pois se assim não fora, ele estaria contra a sua própria lei de evolução. Então o Evangelho, mesmo parecendo absurdo e irrealizável, demonstra-se verdadeiro, mesmo à custa de prodígios. As estradas do céu